Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Estude a Bíblia e hoje a pergunta é muito interessante e é a seguinte: Satanás se encontrou com Deus no céu, lá no livro de Jó, ou conforme está descrito no livro de Jó? O diabo ele pode ir até o céu? Será que ele tem ali um caminho aberto para ele entrar e sair quando ele quiser? Então nós estaremos respondendo essa dúvida. Fique comigo até o final e aproveite mais esse conhecimento da Palavra de Deus que nós criamos aqui com muito carinho para você. Se você ainda não me conhece, tem mais detalhes sobre o meu trabalho aqui na descrição do vídeo. Temos ali aplicativo, estudos gratuitos por e-mail. Depois você pode conhecer. Vamos à pergunta do nosso leitor de hoje. Olha só. Fiquei bem surpreso na narrativa de Jó, quando diz ali que os filhos de Deus vêm apresentar-se diante de Deus e Satanás vem entre eles. A minha dúvida é: Satanás tem acesso ao céu? Esse trecho de Jó parece indicar que sim. Como um Deus santo poderia receber o diabo no céu, diante de toda a santidade dele? Pode me ajudar a entender? Olha que pergunta interessante. Queridos, nós vamos na Bíblia para entender toda essa questão. Eu não sei se você já leu ali o comecinho do livro de Jó, se já passou isso pela sua cabeça, mas tem resposta e a resposta é bem interessante. Vem comigo então. Uma boa interpretação de um texto bíblico, principalmente, exige o quê? Muita atenção máxima aos pequenos detalhes. Você vai ver a seguir que o texto de Jó não diz que Satanás estava no céu ali perante o Senhor. Mas aí, fica aquela questão. Se não estava no céu, onde foi este encontro? Então, para a gente achar essa resposta, vamos examinar o texto com muito carinho e com muita consideração com cada detalhe. Vem comigo. Primeiro, analisando o texto da pergunta do nosso leitor. Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só, a gente precisa então primeiro compreender cada parte desse texto, para depois então a gente entender esse cenário em que houve esse encontro. Vamos entender um pouquinho então cada parte? Eu convido você a ter toda a atenção nesse momento. A primeira análise, nós vamos ver aqui esse primeiro, esse pequeno trechinho onde fala filhos de Deus, ok? Jó 1,6. Então, filhos de Deus nesse texto se refere a seres celestiais. Por quê? Possivelmente anjos, Por quê? Porque somente homens, conforme Gênesis 6,2, e anjos são chamados assim na Bíblia, como nesse texto de Jó. Então, quando a gente olha para o texto aqui de Jó 1,6, fica claro que ali não está descrevendo homens, perfeito? Então, nos resta compreender que são possivelmente anjos que fazem a vontade do Senhor, mensageiros de Deus, e que também prestam contas ao Deus Todo-Poderoso, ao soberano Senhor. Então, esse é um pedacinho do texto. Vem comigo para mais um pedacinho. Diz o texto de Jó 1,6 que eles vieram se apresentar ou apresentar-se perante Deus. Olha só, podemos compreender então com esse pequeno trecho que existem reuniões, prestação de contas, contato entre os seres que servem a Deus e o próprio Deus. O texto nos dá essa direção. Mas olha só, o texto não dá maiores detalhes sobre como funciona isso, ok? Então, não me pergunte essa parte. Como que isso funciona no dia a dia, na prática? O texto não explica pra gente. Então, o que acontece? Muitos vão olhar para Jó 1,6 e já vão pressupor. O que significa? Já vão entender que o diabo se apresenta a Deus no céu, onde geralmente é mencionado que está o trono de Deus, a presença viva de Deus. Você pode ver, por exemplo, lá em Apocalipse 4, de 2 a 3, falando um pouquinho sobre o trono de Deus ali no céu. Então as pessoas pensam, olha, se os anjos vieram apresentar-se perante Deus, então foi no céu. Mas calma aí, que não é tão simples assim. Vamos avançar mais um pouquinho.
Deus está só no céu? Apesar de Apocalipse falar do trono de Deus no céu, olha que interessante, nem sempre o trono de Deus, quando a gente olha na Bíblia, é citado no céu. Veja, por exemplo, na visão de Isaías, quando ele vê a grandeza do trono de Deus, ele vê essa grandeza enchendo o templo e a terra, e não o céu, nesse caso específico de Isaías. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha que interessante. Então a Bíblia, ela mostra Deus, a presença de Deus no céu, mas também fora do céu, em outros lugares. Segure aí, né, essa compreensão. Eu queria aproveitar aqui e dar uma paradinha rapidinho. Se você gosta de estudar a Bíblia assim como eu faço, detalhadamente, mas com um detalhe muito maior do que esse ainda, eu deixei um presente para você aqui na descrição do vídeo, uma aula do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, que está com vagas abertas para a gente estudar, pegando de Gênesis capítulo 1, capítulo a capítulo, analisando tudo, geografia, dificuldades de interpretação e por aí vai, tá bom? Vamos seguir, olha só. A primeira interpretação, nós vamos trabalhar duas aqui sobre essa pergunta do nosso leitor. Então, uma primeira linha interpretativa, né, que alguns defendem é o seguinte, sim, o encontro foi no céu. Então, quem pensa assim diz o seguinte, que nós temos aqui em Jó uma exceção de Deus. Ou seja, Deus ele abriu uma exceção, permitindo a presença do diabo ali por alguns momentos, ok? E a gente vê que Jó ele cita dois encontros, um no capítulo 1 e um no capítulo 2. E esse encontro tinha o objetivo de que o diabo fosse humilhado com a vitória que Jó teria. Todo o diálogo, então, travado entre Deus e Satanás, demonstra, nessa perspectiva, que Deus tinha um plano para aplicar. Daí a presença do diabo em um lugar que não teria ele permissão de ficar, ok? Portanto, era uma presença passageira. O diabo ele é o acusador, mas não pode agir sem que Deus assim o permita. Então, um primeiro grupo entende que sim, que Jó 1,6 e também a menção no capítulo 2 indica que o encontro foi no céu e foi uma exceção permitida pelo Senhor para que o diabo fosse humilhado através da vitória de Jó. Jó não amaldiçoa Deus, Jó permanece com Deus, ele aprende a respeito de Deus e ele é restaurado depois de todas as coisas, ok? Essa é a primeira linha interpretativa. Mas a segunda linha interpretativa pensa o seguinte, não, o encontro não foi no céu. E o que essas pessoas pensam dessa segunda linha interpretativa? O diabo nunca poderia ter permissão de adentrar o céu, de estar diante do Senhor ali, nem mesmo numa exceção. Por quê? Porque tal ser, o diabo, ele é sujo. E um ser como ele nunca poderia colocar os seus pés num local totalmente santo. Por isso, quem defende essa segunda linha de interpretação pensa que Deus, sendo onipresente, então vamos lembrar aqui, onipresente significa que Deus está em todos os lugares. Então, esses que pensam nessa segunda linha pensam que esse encontro poderia ter ocorrido em qualquer outro lugar, menos no céu. Assim como Isaías vê o trono de Deus, a presença viva enchendo o templo e toda a terra, não haveria, segundo estes, dificuldades de compreender esse encontro fora do céu, ok? Essas são duas possibilidades interpretativas. Mas fique comigo agora, que eu quero fazer duas pontuações para a gente concluir este tema, ok? E aí, vou pensar aqui se eu vou dar minha opinião. Olha só. Primeira conclusão. Já que o texto de Jó deixa essa questão em aberto, essas duas linhas de interpretação são possíveis, ok? Elas são possíveis teologicamente falando. Talvez essa falta de informação de forma mais precisa tenha ocorrido de forma assim, como de propósito. O autor realmente, na direção de Deus, não quis falar onde foi o encontro. Por quê? Porque nós podemos ver que o diabo ele é citado como um tipo de intruso
mas nesse caso, permitido passageiramente entre os filhos de Deus. Então, não importaria aqui o lugar, perfeito? Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é a seguinte: o diabo não pode fazer o que quer, ele não pode estar onde quer, ele está limitado pelo poder do soberano Deus. Até mesmo o assunto sobre Jó, se você lê o texto lá, é puxado. Quem começa a falar sobre Jó é o próprio Deus e não o inimigo. Isso então indica pra gente que Deus tinha um plano. Ele, Satanás, desaparece da história após Jó 2:7 e nada mais é relatado sobre ele. Então, seja onde for que tenha ocorrido esse encontro, quem estava na condução de todas as coisas era Deus. Então, para quem ficou até o finalzinho do vídeo, ok? A minha opinião pessoal é de que não foi um encontro no céu, ok? Eu gosto muito da segunda linha de interpretação em um Deus onipresente, né, que está em todos os lugares e, de fato, esse intruso que veio no meio dos filhos de Deus, ele foi permitido na presença de Deus, mas em um outro local que não o céu, que na Bíblia traz, né, além de ser um lugar muito especial, traz um simbolismo de pureza muito grande. Então não vejo que o diabo poderia ter essa permissão, nem, né, com uma exceção do próprio Deus. Queria pedir para você, se você gostou do nosso vídeo, deixar um like aqui para nos ajudar a crescer o nosso canal. E claro, se você está gostando dos nossos vídeos, inscreva-se no canal, ok? Abre aí o aplicativo do YouTube, ok? Vai lá nos três pontinhos, lá no lado direito em cima, clica, faz o login com o seu e-mail e senha, que você já tem aí do seu celular, e aí você clica lá em inscrever-se, acessa todas as notificações lá, e tudo que a gente publicar vai para você, para o seu crescimento. Quero relembrar que aqui na descrição do vídeo tem um presente para você, tem também o nosso aplicativo com mais de 1.600 estudos bíblicos para você, tem lá um link para você se inscrever e receber todos os nossos e-mails, né, diários de estudos bíblicos pela manhã e mais informações do nosso trabalho. Agradeço muito a você que ficou até o final. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo.